Bem, para mim é uma alegria essa viagem à Indonésia depois de 17 anos, na perspectiva de procurar novas parcerias, tanto para a gente vender como para comprar, atrair investimentos e anunciar investimentos. Porque nós partimos do pressuposto de que a boa política comercial entre duas nações é uma via de duas mãos. A gente compra, a gente vende, e é preciso que haja um certo equilíbrio para que não haja déficit muito alto para um lado e nem superávit muito alto para o outro lado. E o Brasil tem 215 milhões de habitantes, a Indonésia tem 280 milhões de habitantes, e nós temos um comércio de apenas 6 bilhões e 300 milhões de dólares, o que é muito pouco, que está aquém das duas economias e está aquém das duas populações. Portanto, falta um pouco mais os países entusiasmo dos nossos empresários. É por isso que eu quero agradecer os empresários brasileiros que vieram, 100 e poucos empresários vieram aqui. A Apex, como sempre, teve um trabalho muito importante para convencer os empresários a vir aqui, para conhecer o mundo da Indonésia, saber o que a gente pode comprar, o que a gente pode vender, o que a gente pode investir, o que a gente pode atrair de investimento, porque nesse mundo confuso, quanto mais parcerias econômicas nós tivermos, melhor. E não apenas econômicas e comerciais, mas parcerias entre as nossas universidades, parcerias entre os nossos cientistas, parceria entre os nossos ministros, para que a gente possa efetivamente não ficar dependendo de um único país. Quanto mais comércio a gente tiver, quanto mais forte for a nossa relação com os países, melhor é para o Brasil. Eu estou satisfeito e muito orgulhoso porque, além de fazer essa visita na Indonésia, vou fazer uma visita de Estado também na Malásia e depois eu agradecer ao Dr. Caô o convite para participar da ASEAN. É a primeira vez que um presidente brasileiro participa da ASEAN, e com essa participação da ASEAN só falta um núcleo para eu participar, que é a Apex, que eu não pude participar em novembro do ano passado por problema de agenda, porque eu estava convidado pela presidência do Peru. Eu já fiz reunião com toda a União Africana, já fiz com a União Europeia, já fiz reunião com a CELAC. Agora vamos fazer uma reunião, na ASEAN, e vamos ver o que o Brasil pode, tirar de ensinamento nessas reuniões, o que a gente pode construir, porque o Brasil trabalha para ser membro pleno da ASEAN. Nós temos uma cara de gente da ASEAN, então nós vamos querer, ser membro pleno da ASEAN. E o Brasil tem que acreditar na sua economia. Nós vivemos um bom momento econômico brasileiro. Vocês sabem que eu sou um homem de muita sorte. A última vez que o Brasil cresceu acima de 3% foi quando eu fui presidente em 2010, e quando eu votei nós já crescemos 2 anos seguidos acima de 3%. Isso é muita sorte, e eu pretendo continuar dando sorte ao Brasil, e por isso que eu continuo viajando para ver se a gente aumenta a nossa balança comercial, a gente aumenta a nossa reserva em dólares, a gente aumenta o nosso investimento também no exterior e atrai novos investimentos para o Brasil. A reunião com o presidente Prabowo foi extraordinariamente boa, muito positiva. Fizemos 8 acordos, aqui na Indonésia. Tem uma perspectiva extraordinária em várias atividades, e eu acho que os ministros que participaram aqui, eu saio otimista, e posso dizer para vocês que eu fui surpreendido com a melhor festa de aniversário que eu já tive na minha vida, aos 80 anos, uma festa antecipada. Eu não esperava, que fosse tão bonita a festa, eu só não tive coragem de dançar, o resto, foi muito maravilhoso. Então eu saio daqui muito satisfeito, mas muito satisfeito. A visita à ASEAN também é a primeira visita de um presidente brasileiro à ASEAN. Eu espero que a gente possa ter um entrosamento cada vez mais forte, e espero que a gente também possa sair dessa reunião, com uma perspectiva muito positiva para o Brasil. O mundo está a exigir dos líderes políticos, muito mais volatilidade, muito mais competência de negociação, muito mais vontade de negociar e de fazer as coisas acontecer. Não dá para a gente ficar no Brasil esperando que as pessoas cheguem até o Brasil. Nós que temos interesse, temos que procurar as pessoas, temos que oferecer o que o Brasil tem de bom para oferecer e o que as pessoas têm de bom para oferecer para o Brasil. Se isso der certo, a gente não vai ter problema no comércio. E também continuamos fazendo a pregação de que é preciso fortalecer o multilateralismo.
É preciso que a gente fortaleça o multilateralismo, que a gente fortaleça as instituições que dão garantia ao multilateralismo, para que a gente tenha uma economia mais sólida, para que a gente tenha menos protecionismo e para que a gente possa ter um comércio mais livre. Esse é o objetivo nosso dessa viagem e eu acho que as coisas estão acontecendo tal como nós prevíamos. Dito isso, eu me coloco à inteira disposição de vocês para pouquíssimas perguntas bem curtas e respostas bem longas, para a gente poder... Bom, pessoal, vamos começar como combinamos. O Felipe, da TV Globo, na primeira pergunta. Bom dia, presidente. É Felipe Coalho, da TV Globo. Por favor, eu gostaria de saber qual é a sua expectativa para o seu encontro na Malásia com o presidente americano Donald Trump. Olha, a minha expectativa com a minha participação na Malásia é muito boa. Eu vou ter a oportunidade de estar junto com 10 países, agora 11, porque o Timor-Leste está entrando, e é sempre importante, toda vez que a gente encontra com o chefe de Estado, a gente tentar uma aproximação. Vocês sabem que a minha tese é sólida. Relação humana é química. Relação humana, você não pode fazer ela de forma digital. Você pode até fazer, mas o resultado não é o mesmo do que você no olho, pegar da mão, abraçar a pessoa. Então, eu vou estar junto de 10 países importantes que o Brasil tem interesse em se aproximar, que o Brasil tem interesse que ele se aproxime do Brasil. E nesse íntere vai estar o presidente Trump. Ora, e essa reunião está sendo esperada já há algum tempo. Todo mundo sabe que eu dizia que quando o presidente Trump quiser conversar, o Brasil está à disposição para sentar para negociar. E eu volto a repetir, o Brasil há muito tempo tem 3 negociadores de muita qualidade. Tem o meu vice-presidente, o Geraldo Alckmin, tem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e tem o Mauro Vieira, meu ministro das Relações Exteriores. Todos eles estão à disposição para negociar. Houve um certo truncamento nas negociações, depois do telefonema do presidente Trump, a Brasília, ou seja, eu acho que nós, estamos caminhando para mostrar que não há divergência que não possa ser dirimida quando 2 pessoas com boa vontade se em torno de uma mesa. Eu tenho todo interesse em ter essa reunião, tenho toda a disposição de defender os interesses do Brasil e mostrar que houve equívoco nas taxações ao Brasil, e eu quero provar isso com números de que houve equívoco nas taxações, E também eu quero discutir um pouco a punição, que foi dada a ministros brasileiros, da Suprema Corte, que não tem nenhuma explicação, nenhum entendimento. Ou seja, como eu acredito muito na negociação, como eu acredito muito na relação humana, eu estou convencido, que a gente pode avançar muito nisso e voltar a uma relação civilizatória com os Estados Unidos. Uma coisa que já temos há 201 anos, não há por que não continuar tendo essa relação. E vocês sabem do nosso interesse é tentar contribuir para que as coisas terminem da melhor forma possível. Que ganhe o Brasil, que ganhe os Estados Unidos, mas, sobretudo, que ganhe o povo brasileiro e que ganhe o povo americano. Não há nenhum sentido a gente tomar medidas que possam prejudicar alguém. O presidente Trump sabe que o preço da carne lá está muito alto, é preciso baixar o preço da carne, sabe que o cafezinho vai ficando caro. Então, eu penso que as pessoas vão descobrindo também que nem todas as medidas que a gente toma, às vezes, repercutem do jeito que a gente queria. Eu quero ter a oportunidade de dizer para o Trump o que o Brasil espera dos Estados Unidos e dizer para ele o que o Brasil tem para oferecer. Eu já disse no telefone, não existe veto a nenhum assunto. Não tem assunto proibido para um país do tamanho do Brasil conversar com um país do tamanho dos Estados Unidos. Não tem nenhum veto. Portanto, vai ser uma reunião livre, em que a gente vai poder dizer o que quiser, como quiser, e vai ouvir o que quiser, o que não quiser também. Eu estou convencido de que vai ser boa para ele e vai ser boa para o Brasil essa reunião. Vamos voltar à nossa normalidade. Vamos seguir com Américo Martins, CNN. Bom dia, presidente. Muito obrigado. O senhor acabou de falar que acredita... Sabe que toda vez que eu vejo você, eu fico pensando, você é mais importante que Deus. Porque Deus está em todo lugar e você já esteve. Não chegaria a tanto, mas eu gosto muito de acompanhar as suas visitas, suas viagens. Por isso a gente se encontra tanto. Presidente, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. O senhor acabou de falar que acredita na negociação. O presidente Trump também diz que acredita na negociação. O senhor já deixou claro o que o Brasil quer mudar nessa relação com os Estados Unidos. E o senhor acabou de falar que vai oferecer algumas coisas aos Estados Unidos. Em que áreas o Brasil poderia oferecer coisas? Eu não disse que vou oferecer isso. Você que disse. Eu não disse que vou oferecer. Eu disse que na conversa que nós temos não existe veto a nenhum assunto. E portanto, o que o Brasil ofereceria? Podemos discutir de Gaza
a Ucrânia, a Rússia, a Venezuela, sabe, a materiais críticos, sabe, a minerais, a terras raras, podemos discutir qualquer assunto. Qualquer assunto nós podemos discutir. O que eu disse é que não tem veto. E vamos depender o que ele vai propor. Mas que assuntos, que áreas que o senhor acha que o Brasil gostaria de oferecer? Tem muito assunto. Essa reunião tem um assunto típico, que é a taxação que foi feita ao Brasil, que nós não concordamos com ela porque ela não é verídica. A tese pela qual se taxou o Brasil não tem sustentação em nenhuma verdade. Os Estados Unidos têm superávit de 410 bilhões de dólares em 15 anos com o Brasil. Então, não tem sustentação a tese. A tese de que não tem direitos humanos no Brasil porque está perseguindo o ex-presidente também não tem nenhuma veracidade. Quem comete crime no Brasil é julgado e quem for culpado é punido. Também não tem. E depois a regulação de BETS é uma coisa que depende do governo brasileiro, do Congresso Nacional. Coisa simples que a gente pode discutir, sabe, com muita sinceridade, com muita objetividade. 2 anos sentados em volta de uma mesa, a gente não tem que ficar com muita frescura, não. Sabe, é dizer o que quer, cada um quer o que é preciso fazer e fazer. Nós somos as 2 maiores democracias do Ocidente. Nós temos que passar para a humanidade harmonia e não desavença. Nós temos que mostrar para a humanidade uma perspectiva objetiva na melhoria de vida do povo que a gente representa. Então, o presidente Trump diz que é muito sincero naquilo que ele fala. Eu vou ouvi-lo e quero que ele ouça toda a minha sinceridade para que a gente possa se colocar de acordo. Vamos para a próxima. Felipe Frazão, Estado de São Paulo. Presidente, muito bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sou Felipe Frazão, do Jornal Estadão. Queria insistir nessa questão e saber do senhor o que o senhor espera que saia dessa reunião. O senhor espera algum acordo concreto já a partir de agora? E o Brasil vai colocar na mesa, o senhor está disposto a indicar concessões que o Brasil pode fazer a respeito de, por exemplo, produtos que têm reclamações dos Estados Unidos com relação a barreiras? O etanol, por exemplo, a questão do café que o senhor falou agora. O Brasil espera uma liberação do café brasileiro das taxas. Que outros produtos ou setores, e sobre os minerais críticos, que é de interesse mútuo, o Brasil vai apresentar alguma proposta? Obrigado. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se eu não acreditasse que é possível chegar a acordo, eu não faria a reunião. Eu nunca participo de uma reunião que eu não acredito no sucesso da reunião. Eu só vou saber se ela é sucesso ou não se eu participar. Então eu vou participar da reunião na expectativa de que a gente tenha sucesso naquilo que o Brasil tem interesse. O Brasil tem interesse em recolocar a verdade na mesa, mostrar que os Estados Unidos não é deficitário, portanto não tem explicação a taxação feita ao Brasil. Não tem explicação. Não tem por que explicar, sabe, a punição de ministros nossos, sabe, de personalidades públicas brasileiras nas leis americanas. Não tem nenhuma explicação, porque eles não cometeram nenhum erro, eles estão cumprindo a Constituição do meu país. E, ao mesmo tempo, a política de tributação é uma coisa que depende do Brasil e depende do Congresso Nacional. Então, isso vai ser colocado na mesa. Se o presidente Trump quiser discutir qualquer outro assunto, Rússia, Venezuela, sabe, eu estou aberto a discutir qualquer assunto. Tá? O que é importante é o seguinte: nós não temos veto, disse no começo da minha primeira resposta, não existe veto a nenhum assunto. Qualquer assunto que for colocado na mesa, a gente vai discutir o assunto, pensando na melhoria da possibilidade comercial entre os 2 países. Eu vou repetir, se eu não acreditasse de que fosse possível fazer um acordo, eu não participaria da reunião. E bem que o acordo certamente não será feito amanhã, ou depois da manhã, quando eu me reunir com ele. O acordo será feito pelos negociadores que vão ter que sentar, Alckmin, Mauro Vieira e Haddad, junto com o pessoal do governo americano, para negociar. Quanto tempo o senhor espera que esse acordo saia? Se eu pudesse prever, querido, se eu pudesse te dar uma resposta precisa, eu te daria. Eu queria que fosse ontem, mas se for amanhã já está bom. Vamos à próxima pergunta. Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rápido, melhor. Patrícia Holanda, TV Record. Obrigada. Bom dia, presidente. Ainda falando de Trump, o senhor viu que ele fez essa comparação dos narcotraficantes latino-americanos ao ISIS. Como é que o senhor vê essa declaração? Ele disse, inclusive, que não precisa de declaração de guerra para matar quem traz droga. Veja, eu acho que falta um pouco de compreensão da questão da política internacional. Veja, primeiro, você não está aí para matar as pessoas, você está para
prender as pessoas, sabe? E o que o Brasil está fazendo há muito tempo, se você pensar as últimas ações da Polícia Federal, a base que nós criamos na Amazônia para combater o narcotráfico na nossa fronteira, é uma novidade, inclusive em parceria com a Interpol e com todos os países amazônicos. Ou seja, você não fala que vai matar as pessoas, você tem que prender as pessoas, julgar as pessoas, saber se a pessoa estava ou não traficando, e aí você pune as pessoas de acordo com a lei. É o mínimo que se espera que faça um chefe de Estado. Ontem eu disse ao presidente Prabowo que quando nós somos chefe de Estado, nós temos duas coisas para fazer. A gente tem que escolher, porque ser chefe de Estado é a gente tomar decisão. Tudo você tem que tomar decisão. Tudo. Então você tem que escolher. Se você quer ser um líder respeitado e amado, ou se você quer ser um líder temido e odiado. E depende muito das palavras que você falar. Depende muito do jeito que você se comportar. E é assim que eu procedo. Eu, antes de falar, sabe, de julgar alguém, antes de punir alguém, eu tenho que julgar essa pessoa. Eu tenho que ter provas. Você não pode simplesmente dizer, sabe, que você vai invadir, que vai combater o narcotráfico na terra dos outros, sem levar em conta a Constituição dos outros países. A autodeterminação dos povos, você levar em conta a soberania territorial de cada país. Porque se o mundo ficar uma terra sem lei, sem respeitabilidade, vai ficar muito difícil viver. Eu espero, se o presidente Trump quiser discutir esse assunto comigo, eu teria imenso prazer de discutir com ele assunto. Imenso prazer, sabe? Esse e outros assuntos. Porque, veja, o mundo não pode continuar nessa polarização, sabe, do bem contra o mal a vida inteira. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes que são, sabe, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. No caso do Brasil, nós estamos com uma frente da Polícia Federal, que envolve polícias estaduais, que nós queremos combater o tráfico de drogas, o narcotráfico, o tráfico de armas, sabe? Porque o contrabando. Mas isso é preciso que a gente trabalhe em harmonia com os países. É muito melhor os Estados Unidos se dispor a conversar com a polícia dos outros países, com o Ministério da Justiça de cada país, para a gente fazer uma coisa conjunta. Porque se a moda pega, cada um acha que pode invadir o território do outro para fazer o que quer, onde é que vai surgir a palavra respeitabilidade à soberania dos países? É ruim. Então eu pretendo discutir esses assuntos com o presidente Trump, se ele colocar na mesa. Vamos à última pergunta, Érica de Abreu, Rede TV, e aí encerramos a coletiva. Presidente, às vésperas da COP30, o Brasil, o governo, autorizou aí a exploração de petróleo e outros combustíveis fósseis ali na margem equatorial. Qual que é a mensagem que o Brasil quer mostrar para o mundo? E também, o senhor não acha que isso é algo que contraria a questão do governo, a questão climática? Olha, deixa eu dizer, o Brasil, a mensagem que o Brasil quer passar para o mundo é que nós somos um dos países que mais tem energia renovável no planeta Terra. Essa é a primeira mensagem. A segunda mensagem é que a gasolina brasileira utiliza 30% de etanol. Por isso a nossa gasolina é mais pura que as outras. O que nós queremos mostrar é que o nosso óleo diesel tem 20% de biodiesel. Por isso ele é mais puro que os outros. São três coisas. A segunda coisa é que nós pegamos autorização para fazer pesquisa na margem equatorial. Sabe? Entre você fazer a pesquisa e você tirar petróleo leva um tempo muito grande, porque é preciso novas licenças para poder fazer as coisas numa empresa que tem expertise. Você não tem histórico da Petrobras ter vazamento de óleo em lugar nenhum. Possivelmente seja a empresa com mais expertise de prospectar petróleo em águas profundas sem nenhum dano. Ora, se nós estamos reivindicando que a gente proteja as florestas, sabe, e que nós queremos trabalhar para que a gente possa reduzir o uso de combustível fóssil, uma das formas que eu tenho dito é que a gente tem que utilizar o dinheiro do petróleo para consolidar a chamada transição energética do planeta Terra. Porque a Petrobras é uma empresa que ela vai aos poucos sair, deixando de ser uma empresa de petróleo para ser uma empresa de energia. Ela tem que investir em outro tipo de energia. E o dinheiro que ela precisa é o dinheiro enquanto o petróleo for o combustível ainda necessário por muitas décadas. Porque é muito fácil falar fim do combustível fóssil, mas é difícil a gente dizer quem é que tem hoje condições de se libertar do combustível fóssil. Ninguém tem.
Então, o que o Brasil está fazendo é dando uma demonstração de muita competência. 87% da nossa energia elétrica é limpa, sabe? A nossa gasolina é mais limpa, o nosso biodiesel é mais limpo, sabe? Então, nós estamos fazendo as coisas que têm que ser feitas corretamente e vamos continuar investindo em energia renovável, vamos continuar utilizando o dinheiro para que a gente faça cada vez mais, sabe, condições do Brasil se ver livre do combustível fóssil. Mas enquanto o mundo precisar, o Brasil não vai, sabe, jogar fora uma riqueza que pode melhorar a própria vida do povo brasileiro. Pessoal,